Será que o Canadá é o país das oportunidades? Bom, eu vou relatar algumas coisas pra vocês hoje, mas antes de ouvirem, joinha no vídeo e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, meu marido foi promovido esse mês e eu fiquei pensando assim sobre as pessoas que tinham me contado histórias de terem subido de cargo, de terem aumentado o salário, de terem ganhado mais benefícios, né, estando aqui no Canadá, no pouco tempo em que eu estou no Canadá. Gente que, por exemplo, entrou no emprego em novembro e foi promovido em março. Gente que em um ano de trabalho conseguiu, sei lá, quase 50% a mais do salário numa promoção. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Canadá é um país que realmente dá muito mais oportunidade de crescimento profissional do que o Brasil? E quando eu joguei essa pergunta no Facebook, porque eu faço isso, né? Eu jogo tudo no Facebook. Porque é o Facebook que faz os meus vídeos aqui pro canal, gente. Então, muito obrigada a todo mundo no meu Facebook. Bom, então quando eu joguei essa pergunta pro Facebook, a resposta foi muito clara. Era sim, o Canadá dá sim muito mais oportunidade do que o Brasil para o crescimento profissional. Talvez pela concorrência ser menor, assim como a desigualdade social aqui é menor, ou talvez porque o brasileiro trabalha duro pra burro e não é um povo que fica acomodado no mesmo cargo, né? O brasileiro, ele tende a ser mais ambicioso do que o canadense. A impressão que eu tenho é que aqui as pessoas, elas realmente te compensam pelo esforço que você tem, sabe? Como eu falei, seja melhorando o seu cargo, seja melhorando o seu salário, seja te dando mais benefícios. Especialmente em uma empresa que acabou de começar, né, gente? E eu não falo isso apenas em TI, mas em outras áreas também, né? Eu tenho esse amigo que eu falei agora, que ele entrou no emprego em novembro e ele já foi posto para ser manager em março. Isso obviamente não serve para todos os casos, tá? Mas é isso que eu tenho visto por aqui, eu achei interessante e eu acho que no Brasil realmente as coisas são um pouco mais engessadas nesse sentido. Um dos relatos lá no Facebook era de uma pessoa que tinha uma vida estável no Brasil, né? Um emprego bom no Brasil e que já está aqui no Canadá há um tempo e até hoje não conseguiu se recolocar no mercado canadense, não chegando nem perto de ocupar o cargo que ocupava no Brasil. Isso é muito comum. Quando o pessoal vem para o Canadá, normalmente tem que dar alguns passinhos para trás, voltar algumas casinhas, né, abaixar um pouco a bola e ir subindo aos poucos de novo. É muito, muito difícil você chegar aqui no mesmo cargo que você estava no Brasil. Para ser sincero, eu conheço uma pessoa que conseguiu isso, tá? O cara era fodão de alguma coisa, não sei nem do que ele era fodão, e ele falou, eu não vou começar ganhando o que um júnior ganha. Não vou bater o pé. E hoje tá ganhando uma fortuna no primeiro emprego dele aqui. Mas esse não é o normal aqui. O resto, todo mundo teve que, né, abaixar a bola e começar mais de baixo. No entanto, algumas coisas a gente tem que levar em consideração quando falamos sobre oportunidade de crescimento profissional aqui no Canadá. E quem listou essas coisas, muito sabiamente, foi o Felipe Dalto, do canal Meu Amigo Dinheiro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para caso vocês queiram acessar. Uma dessas coisas é o nível de inglês. Sem inglês, claro, dificilmente você vai conseguir subir de cargo dentro da sua empresa, se é que você vai conseguir um emprego. Claro que ter um inglês básico às vezes é o suficiente para você entrar em algumas posições de algumas empresas, mas assim, né, um mercado muito pequeno comparado com o que você pode alcançar, né, tendo um inglês avançado. O tamanho da empresa, né, na qual você está se metendo também é um fator importante, porque se a empresa estiver crescendo, se você estiver fazendo a empresa crescer, certamente você será recompensado por isso. Ninguém vai te promover só porque você é bom numa empresa que já tem uma estabilidade, que já é gigante. A empresa precisa estar crescendo para que novas contratações sejam feitas e os funcionários sejam promovidos. Vale lembrar também que em profissões regulamentadas, esse crescimento, ele é mais complicado. A não ser que, obviamente, você tenha conseguido validar o seu diploma, né? E mesmo que você tenha validado, às vezes isso demora também, né? Eu conheço um cara que ele conseguiu validar o diploma dele de engenheiro. E para conseguir que alguém empregasse ele foi difícil. Aí ele teve que fazer um trabalho lá no interiorzão do Quebec para finalmente ele conseguir ser valorizado pelo mercado de trabalho canadense. Até para quem trabalha por conta própria, né, os autônomos, normalmente eles também são mais valorizados. Um bom exemplo disso é a empregada doméstica, é babá. Sim, existem alguns serviços que no Brasil são mais bem pagos do que aqui, e o meu é um deles, né? Então, por quê? Porque no Brasil eu já cheguei a cobrar R$150 uma massagem. O meu normal, o atendimento normal era R$100,
E aqui eu cobro 40 e se eu tentar cobrar mais, eu não atendo ninguém. No Brasil, um bom acupunturista, né, com uma boa experiência, cobra no mínimo R$150. Aqui, $100 num profissional com 30 anos de experiência já tá ok, entendeu? Então, né, eu acho que eu devia ser acupunturista e massoterapeuta no Brasil. Tem gente que gasta uma grana muito alta para se formar num college e não consegue emprego aqui? Tem. Gente, tem caso de tudo quanto é coisa. Especialmente se a pessoa se formou em alguma coisa que não tem demanda no lugar onde ela tá, né? Então, outra coisa que tem que ser considerada quando você está falando de oportunidade de crescimento profissional é o seu visto, né? Se você tá aqui como residente permanente, ok. Se você tá aqui com um visto de 1 ano, cara, como é que o cara vai te promover pensando que você tem um visto de 1 ano só e que você não vai ser uma coisa, né, pra empresa, né? Você já tá indo embora. Ele vai querer considerar outra pessoa que vai ficar aqui mais tempo. E no que diz respeito a empreender aqui no Canadá, parece que o Canadá incentiva muito mais e dá muito mais suporte para os microempresários do que o Brasil. Agora eu quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acham? O Canadá é ou não é o país das oportunidades? Deixa aqui nos comentários, dá o seu joinha e a gente se vê na próxima.